Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de System Verilog. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre processos, que é uma parte da linguagem que permite escrita de atribuições sequenciais, diferentemente do que a gente tem visto até agora, que são atribuições que geram processos concorrentes, processos em paralelo. Vamos ver como isso funciona. Muitas vezes a gente quer construir circuitos, mas não pensando em portas lógicas. Às vezes não é tão intuitivo pensar em portas lógicas, mas muitas vezes a gente usa formalismos mais simples, como se tal condição acontecer, uma tarefa deve ser executada. Ou os formalismos que a gente gosta de usar, que permitem a gente representar a lógica do pensamento, a lógica sequencial, uma coisa depois da outra, é o formalismo que a gente conhece como processos sequenciais, que é o mesmo que a gente usa em programação, como por exemplo na linguagem C. Então eu vou executar uma tarefa, depois uma segunda, posso até ter alternativas, uma alternativa compostas, onde, dada uma determinada condição, eu vou executar um bloco de código se for verdadeiro e vou executar um outro se for falso. System Verilog oferece dois blocos onde a gente pode executar linhas de códigos de maneira sequencial. É o bloco Always e o bloco Initial. Tudo que a gente coloca dentro de um bloco Always e um bloco Initial é executado de maneira sequencial, um após o outro. O bloco Initial a gente já viu. Lá no TestBench a gente tinha um bloco Initial, que começava com Begin e terminava com End, e dentro do bloco Initial iam várias atribuições que eram executadas de maneira sequencial, uma após a outra. Só que o bloco Initial, como o próprio nome indica, ele é executado apenas uma vez. E esse aqui é um bloco muito mais específico para a simulação, e não tanto para modelar um hardware, já que um hardware vai ficar rodando para sempre, Ele não vai ser executado uma vez, ele vai rodar uma vez e depois vai desaparecer. O bloco Always, ele executa sempre que acontecer uma determinada condição. Então o bloco Always é muito mais adequado para a modelagem de circuitos do que o bloco Initial. Initial é apenas para simulação. O bloco Always, a única diferença entre o bloco Always para o bloco Initial é que eu tenho uma lista de sensibilidade denotada por um arroba e entre parênteses uma lista de sinais, uma lista de fios, uma lista de variáveis, que quando essa variável mudar de valor, eu vou acionar, ou melhor, eu vou rodar o conteúdo desse bloco. E o conteúdo desse bloco, apesar de ser um código que parece ser um programa, ele na verdade modela um circuito. Para entendermos esse conceito da lista de sensibilidade, vamos ver um exemplo em detalhes. Vamos estudar a atribuição que a gente já viu antes. Uma atribuição simples, um assignment, onde a saída F é a porta NOR, a porta OR invertida de A com B, passado por uma porta XOR com C. Essa atribuição, um assignment qualquer, é uma atribuição que você pode colocar em qualquer lugar do seu módulo e ela vai executar em paralelo com outras atribuições desse tipo. Agora, eu posso traduzir essa expressão para blocos always. Então, uma maneira mais simples, uma maneira direta de tradução seria colocar num bloco always com a lista de sensibilidade sendo todas as variáveis de entrada desse circuito, A, B e C. Então essa lista aqui denota quando a variável A mudar, ou a variável B mudar, ou a variável C mudar, eu tenho que recomputar o valor de F. Ou seja, eu tenho que reexecutar o bloco always. Aí você pode perguntar, mas será que não existe uma maneira do próprio simulador detectar isso automaticamente? Já que na lista de sensibilidade eu sempre tenho as entradas do meu circuito? E você tem razão, de fato existe uma sintaxe chamada de always @estrela, always ***, que permite a gente então detectar automaticamente todas as entradas e colocar na lista de sensibilidade. Então tudo que for lido dentro do bloco always vai ser usado como lista de sensibilidade. Mas às vezes isso aí não é um comportamento que você quer, a gente vai ver logo adiante que às vezes você quer remover alguns sinais, então você usa essa notação aqui. Existe uma notação mais moderna, a notação do System Verilog 2017, que é usar o bloco always combinacional, always combi. Ele é bem apropriado para esse tipo de modelagem, onde você vai ter uma saída, que é denotada por uma lógica combinacional, ou seja, uma expressão booleana, que vai então automaticamente detectar todas as variáveis que mudam de valor e colocar na lista de sensibilidade automaticamente, sem a necessidade de escrever o @**. Você pode pensar, poxa, já que eu estou usando todas as variáveis de entrada, por que eu não boto simplesmente always? Essa forma de denotar um circuito, ela pode parecer bem simples, eu vou ter um begin, um end e uma expressão aqui dentro, mas ela vai gerar um problema para o simulador.
ela não vai gerar nenhum erro, sintaticamente ela está correta, ela não vai gerar nenhum erro de elaboração nem de compilação, mas ela vai gerar um erro de simulação. Não é um erro do tipo erro que vai aparecer no console, é um erro que vai travar o seu simulador. Porque como eu não tenho lista de sensibilidade, essa expressão vai ser executada do começo até o final, e logo em seguida vai reexecutar de novo do começo até o final. E vai ficar nesse loop para sempre. Então a gente vai travar o simulador dessa forma. Então esse tipo de comportamento a gente não quer. Uma outra forma de usar blocos always é para denotar comportamentos de maneira que são mais fáceis de documentar. Então a gente já viu a criação de um multiplexador no vídeo passado como sendo um módulo que tem 3 entradas, A, B e S, uma saída F, e a gente usou um assignment do tipo F vai receber A ou B dependendo do valor de S. Então a gente usou o operador ponto de interrogação para fazer esse if compacto, que é uma maneira até bem elegante de escrever esse circuito aqui. Mas por questões de documentação, essa não é a maneira mais fácil de fazer a leitura do circuito, né? Eu não sei dizer diretamente o que isso aqui vai gerar. Aí eu uso um bloco always, que aí denota muito mais a lógica sequencial de processos, né? Que é muito mais fácil de entender. Então eu vou ter, se S for igual a 1, F recebe A. Caso contrário, F recebe B. Então essa estrutura, apesar de ser um pouquinho maior, mais longa, ela é muito mais fácil de entender do que essa muito compacta aqui. E aqui eu queria mostrar para vocês um dos aspectos dos sintetizadores de circuitos. Toda vez que um sintetizador, que é o software que transforma, né, o código System Verilog em circuito de fato, toda vez que ele vê um bloco combinacional com uma condição if-else, ele vai traduzir isso aqui para um multiplexador. Então, independente da gente ter declarado ou não um multiplexador, toda vez que eu tiver um if e um else, isso se traduz para um multiplexador. Porque é exatamente isso que o multiplexador faz, né? A saída vai receber ou uma das entradas dependendo do valor de S. Então, se S for igual a 1, vai ser o A. Se S for igual a 0, vai ser o B. Agora, muita atenção. Se eu escrever esse bloco if e else de maneira incompleta, se eu esquecer de colocar o else, por exemplo, o que acontece? Eu vou ter um if S igual a 1 recebe A, F recebe A. Caso contrário, nada acontece. Se nada acontece, F não pode mudar de valor. Ele assume o mesmo valor anterior. Então a conexão que o sintetizador assume como verdadeira é a seguinte. Eu vou conectar o multiplexador na entrada de onde S é igual a 1, eu vou conectar o A, que é o que está escrito aqui. E onde não tem nada escrito, o F não pode mudar de valor. Então eu vou conectar o próprio F nas entradas que não estiverem com valor pré-definido. Esse tipo de estrutura é chamado de um latch. Tá? Quando eu tenho um feedback dessa forma aqui, isso cria um latch. O que é um latch? Um latch, em inglês, é o nome que se dá a um cadeado, né? Uma trava. Aquela trava de porta, né? Que só tem 2 estados. Ou a porta está fechada ou ela está aberta. Então, como ela guarda 2 estados e ela mantém esses estados até que alguém vá lá com a chave e muda, você tem um bloco de memória. É o menor bloco de memória que existe em circuitos digitais. Então isso aqui, por conta desse feedback, né, por conta dessa realimentação aqui, isso gera uma condição de memória. Ou seja, a saída F ela não muda de valor até que S seja igual a 1. Quando S é igual a 1, o F muda de valor, e aí assim que S vai para 0, o valor anterior que estava em A vai ser salvo nesse loop. E aí eu posso mudar A quanto eu quiser, enquanto S for 0, a saída não vai mudar de valor. Então isso é um circuito de memória. Agora vamos lá. Em relação à nossa lista de sensibilidade, muitas vezes eu quero modelar o comportamento filtrado dos eventos que acontecem nesses sinais. Eu não quero pegar toda a variação de A, B e C, por exemplo. Às vezes eu quero somente a transição de 0 para 1, ou eu quero a transição de 1 para 0. Vamos ver no exemplo de um contador. Um contador é um circuito que tem uma referência de tempo, um sinal que a gente chama de clock, que denota, né, que vai marcar temporalmente um evento. E esse evento vai ser o que a gente chama de flanco de subida. É sempre a transição de 0 para 1. A gente chama de flanco porque é a borda, né, a borda desse sinal aqui, quando ele transita de 0 para 1. E é um flanco de subida porque é quando ele transita de 0 para 1. Existe também o flanco de descida, que é quando ele transita de 1 para 0. Então, todo flanco de subida, eu quero marcar o momento da transição do meu contador de n bits.
um contador de n bits conta de 0 até 2 elevado a n menos 1. Então toda vez que o clock, a gente vai falar que o clock bate, o clock bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, toda vez que o clock bate, o meu circuito realiza uma ação. E essa ação, no caso do contador, é somar mais 1. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, toda vez que o clock bate, ele soma mais 1. O espaçamento entre dois flancos do clock é chamado de período do clock, e o inverso do período é a frequência do clock. Então, quanto mais rápido o clock, menor vai ser o período. E agora, como é que eu faço para traduzir esse circuito em System Verilog? Usando lógica combinacional pode ser até complexo, porque eu tenho que primeiro filtrar o evento do flanco de subida. Mas em System Verilog isso se torna uma tarefa muito simples. Vamos ver como é que a gente faz. O módulo do contador eu vou criar aqui usando dois sinais, uma entrada e uma saída, então a entrada do clock e uma saída que é a contagem. Depois eu volto para explicar o que é isso aqui. No bloco always, eu vou ter um comportamento muito simples que eu pego o contador e somo mais 1 ao valor anterior do contador. Então o contador recebe count mais 1. Esse evento só acontece num momento especificado pela minha lista de sensibilidade. E aí, no caso, eu quero que o clock seja o sinal que inicia essa soma, mas eu não quero toda a variação do clock. Eu quero apenas a transição de 0 para 1. E aí eu vou denotar essa transição, ou flanco de subida, pelo pos edge, ou seja, o edge positivo, ou seja, o flanco positivo, o flanco de subida. Então essa é a maneira de filtrar apenas das transições do sinal de entrada. Agora, a gente viu anteriormente que existem dois tipos de conexões em System Verilog. Os wires, que são os fios, e os logics, que são as variáveis que retêm valor. Toda vez que eu atribuo alguma coisa a uma variável, eu só posso fazer isso com o tipo de dado logic. Quando eu quero fazer conexões, eu uso o tipo de dado wire. Um input e um output por padrão são wires, a não ser que você estabeleça um valor explicitamente. Então o output logic aqui está falando para o sintetizador ou para o simulador que logic, que essa saída aqui não é um wire e ela deve ser interpretada como logic, porque eu vou atribuir um valor a ela dentro de um bloco de lógica sequencial. Além disso, eu estou falando que esse módulo aqui, esse valor count, não tem somente um bit, mas ele tem 16 bits. É um valor que vai de 15 até 0. Então agora a gente já sabe construir valores multibits e realizar operações em cima desses valores. Só que olha só, isso aqui é um circuito. Quando eu ligo esse circuito, eu não sei qual é o valor anterior da contagem. Se fosse uma linguagem de programação, a variável de contagem em C, por exemplo, ela tem sempre a tendência a ser zerada no início do código, mesmo sem a gente precisar declarar isso. Só que um circuito físico não tem essa capacidade. Quando eu ligo ele, os valores de tensão são desconhecidos, são valores aleatórios. Eu preciso, então, de alguma forma para inicializar o valor da contagem para um valor conhecido. E não posso usar o bloco initial, porque o bloco initial é exclusivo para a simulação. Eu vou, então, usar um sinal extra chamado de reset. O reset é um sinal que, quando for 1, a minha saída do contador vai para 0. Então eu vou levar isso em consideração no meu bloco always, colocando o reset dentro de um if. If reset, aqui está implícito reset igual a 1, o contador vai para 0. Caso contrário, eu realizo a contagem normalmente. Para que eu reaja ao reset instantaneamente, sem precisar esperar um flanco de subida do clock, eu vou colocar o reset na minha lista de sensibilidade. Mas às vezes, em especificações de circuitos, o reset é o que a gente chama de um reset síncrono. Tá? Esse reset, da forma que eu escrevi aqui, é um reset assíncrono, porque ele funciona de maneira independente ao flanco do clock. Agora, se eu quiser um reset que seja só detectado no flanco do clock, eu vou remover esse reset da minha lista de sensibilidade e essas linhas de execução aqui vão ser executadas apenas no flanco de subida do clock. Então são dois comportamentos diferentes, só alterando a lista de sensibilidade. A ideia é que esse circuito opere da seguinte forma. Eu vou ter então um sinal de reset, que quando ele vai para 1, a minha saída vai para 0, independentemente do flanco de subida do clock. Se eu quisesse que o reset seja detectado apenas quando há um flanco do clock, ou seja, para realizar o reset eu preciso de pelo menos uma duração de um período do clock,
aí eu precisaria remover o reset da minha lista de sensibilidade. Então são dois comportamentos distintos que geram uma diferença sutil, mas muito importante. Então é isso, gente. Testem esse circuito no simulador de vocês e vamos ver se de fato funciona. Vejo vocês na nossa aula síncrona de segunda-feira. Até lá!